Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. A Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, ocorrida em 5 de julho de 1922, foi um levante de membros do Exército Brasileiro contra o presidente Epitácio Pessoa e o vencedor das eleições presidenciais, Arthur Bernardes. Os rebeldes, apoiadores da facção derrotada conhecida como Reação Republicana, liderados pelo Marechal Hermes da Fonseca, tentaram uma insurreição no Rio de Janeiro, conquistando o controle do Forte de Copacabana, da Escola Militar do Realengo, além de criar um foco em Niterói e na primeira circunscrição militar em Mato Grosso. Embora derrotados, esse evento marcou o início do tenentismo e o fim da Primeira República Brasileira. Em 1921, Nilo Peçanha lançou sua candidatura de oposição, unindo oligarquias de estados secundários contra a hegemonia política de São Paulo e Minas Gerais. Com o apoio de militares dissidentes liderados por Hermes da Fonseca, presidente do clube militar, Peçanha conquistou o entusiasmo dos tenentes, embora poucos oficiais de patente mais alta se envolvessem. A conspiração militar visava destituir Epitácio Pessoa e impedir a posse de Arthur Bernardes, atraindo descontentamento com o regime, mas sem um projeto societário definido. Em julho, a revolta foi desencadeada pelo fechamento do clube militar e pela prisão breve de Hermes da Fonseca, em resposta à sua contestação pública à interferência do governo na eleição em Pernambuco. A conspiração mostrou-se mal organizada, e em 4 de julho, os legalistas cercaram o Forte de Copacabana, prendendo os oficiais que liderariam grandes efetivos na Vila Militar. No dia seguinte, Hermes da Fonseca foi preso, e a escola militar travou breve combate contra a vila antes de desistir. Em Niterói, a revolta teve poucos desdobramentos além da captura da companhia telefônica. Em Mato Grosso, os rebeldes confrontaram os legalistas na divisa com São Paulo até 13 de julho, quando depuseram as armas sem iniciar o combate. Apenas o Forte de Copacabana permaneceu em revolta, enfrentando bombardeios e resistindo à rendição. Antônio de Siqueira Campos e outros 3 tenentes assumiram o comando após a prisão do comandante. Na tarde de 6 de abril, eles enfrentaram as tropas legalistas na praia, sendo derrotados. Dos tenentes, apenas Siqueira Campos e Eduardo Gomes sobreviveram no hospital. Embora as revoltas de julho de 1922 tenham falhado, elas deram origem ao tenentismo, que desencadeou revoltas mais complexas durante o mandato de Arthur Bernardes, marcado por grande parte sob estado de sítio. A recusa de anistia aos rebeldes de 1922 contribuiu para revoltas subsequentes, culminando na Revolução de 1930, que encerrou a Primeira República. O episódio mais notório de julho de 1922 foi a resistência do Forte de Copacabana, tornando-se um evento mítico pela disposição suicida de um pequeno grupo de rebeldes contra as forças legais. Embora seja famoso o número 18, a quantidade real de participantes provavelmente foi menor. No ano de 1922, o Brasil vivenciava uma reavaliação da identidade nacional às vésperas do centenário da independência. Um marco simbólico desse período foi a Semana de Arte Moderna. Paralelamente, as finanças públicas enfrentavam desafios devido à baixa demanda internacional pelo café, principal produto de exportação do país. Na eleição presidencial programada para 1º de março, Arthur Bernardes, presidente, governador, de Minas Gerais e representante dos grupos dominantes de seu estado e de São Paulo, era o candidato da situação à sucessão do presidente Epitácio Pessoa. Nas eleições anteriores, o candidato situacionista costumava obter facilmente o consenso das oligarquias regionais, mas, desta vez, o regime indicava sinais de esgotamento. Em junho de 1921, lideranças políticas dos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e Pernambuco, considerados de segunda grandeza, formaram a Reação Republicana. Esses estados lançaram uma chapa oposicionista encabeçada por Nilo Peçanha, do Rio de Janeiro, para a presidência, tendo José Joaquim Seabra, da Bahia, como vice. Diversas explicações foram propostas para essa cisão oligárquica, incluindo disputas pela vice-presidência, contestações à política econômica favorável ao café, um prenúncio de populismo ou uma rejeição à dominação de Minas Gerais e São Paulo no sistema federal. Alguns estudos apontam para a instabilidade da Aliança Mineiro-Paulista, mas a insatisfação com o arranjo político era evidente.
As propostas da reação republicana eram reformistas e pacíficas, visando não romper com o modelo da Primeira República, mas alcançar isonomia entre os estados. Seus líderes estaduais compartilhavam características e práticas semelhantes aos situacionistas. Nilo Peçanha, em seu estado, também aplicava o coronelismo, e a reação buscava apoio entre os oligarcas insatisfeitos. No contexto do jogo eleitoral da Primeira República, fundamentado no compromisso coronelista, a reação encontrava-se em desvantagem, pois não podia utilizar a máquina pública federal para distribuir privilégios e favores. Desse modo, a reação incorporou às suas estratégias tradicionais a campanha entre as massas urbanas, uma novidade na época, além da busca pelo apoio militar. Membros militares, liderados pelo Marechal Hermes da Fonseca, aderiram à chapa de Nilo Peçanha após Hermes não conseguir uma candidatura. Hermes, presidente do Clube Militar, ex-presidente da República e chefe virtual do Exército, era percebido pelos militares como o superior hierárquico de todos. Na década de 1920, o Exército brasileiro passou por um processo de reforma e modernização durante a gestão do ministro da Guerra Pandiá Calógeras, contando com a assessoria da missão militar francesa. Esse movimento concretizou as aspirações dos jovens turcos de anos anteriores. Os jovens oficiais formados na Escola Militar do Realengo alcançavam um nível de preparo técnico sem precedentes na história do Exército. Entretanto, dentro do oficialato, surgiram tensões decorrentes do descontentamento pela falta de reconhecimento por parte da população. Os tenentes se mostravam desanimados devido à progressão de carreira lenta e à ausência de oportunidades de participação na Primeira Guerra Mundial. A gestão de Calógeras e a presença da missão francesa enfrentavam críticas, alegações de corrupção e dificuldades de adaptação. Em abril de 1921, a demissão do general Bento Ribeiro, chefe do Estado-Maior do Exército e adversário de Calógeras, desencadeou uma manifestação de solidariedade de mais de 100 oficiais, ameaçando dividir o exército. No entanto, Ribeiro não estava interessado em liderar uma revolta. A crítica ao fato de os ministros da Guerra e da Marinha, Calógeras e Raul Soares, ambos civis, foi explorada por Nilo Peçanha. A aproximação entre a reação republicana e os militares atingiu seu ponto máximo com a publicação de cartas falsas atribuídas a Arthur Bernardes, com teor insultante aos militares, visando posicioná-los contra sua candidatura. Esses documentos foram publicados no Correio da Manhã em outubro de 1921 como parte da campanha antibernardista do jornal. O autor das cartas referiu-se a Hermes como um sargentão sem compostura, tocando no ressentimento dos oficiais do exército devido ao desprezo recebido da elite civil. A crise assemelhava-se à questão militar no final do Império. O Clube Militar, após examinar as cartas atribuídas a Arthur Bernardes, as considerou verdadeiras. Embora os criadores tenham confessado a falsificação, as tensões no meio militar cresceram. As explicações de Bernardes foram majoritariamente aceitas pelos oficiais, exceto por uma minoria de capitães e tenentes. Após a perícia do Clube Militar, oficiais uniformizados e armados fizeram campanha eleitoral pela oposição, gerando agitação e fúria no clube. A eleição transcorreu em um ambiente agitado, e os situacionistas, controlando a máquina oficial, garantiram a vitória de Arthur Bernardes em março de 1922. A manipulação das urnas era amplamente reconhecida, e, ao contrário das eleições anteriores, a oposição contestou os resultados e pleiteou um tribunal de honra para arbitrar o processo. Para intensificar a pressão, a oposição radicalizou seu discurso, sugerindo uma saída pela via armada. Em abril, J.J. Seabra declarou: se não for aceita essa solução patriótica e honrosa do Tribunal de Arbitramento, teremos a luta e a sangueira. Os situacionistas não se deixaram intimidar, e em maio, Raul Soares respondeu: se as classes armadas se acham no direito de fazer a revolução, nós nos achamos no dever de debelá-la. Essa postura intransigente acelerou a radicalização, com a imprensa oposicionista denunciando prisões e transferências de tenentes antibernardistas. Em 7 de junho, o Congresso confirmou os resultados do pleito, afastando os oposicionistas das comissões da Câmara dos Deputados e dos trabalhos do reconhecimento eleitoral. Diante desse cenário, a oposição restou apelar para os militares.
Nilo Peçanha buscava fomentar a agitação militar como forma de pressão, sem desejar uma revolta, apenas um movimento popular durante a posse no dia 15 de novembro. Ele foi alvo de um inquérito policial após a revolta, mas as acusações não foram comprovadas. Contrariando os planos de Nilo, começava a se delinear um movimento militar em escala nacional com o objetivo de destituir Epitácio Pessoa e impedir a posse de Arthur Bernardes. A crítica à fraude eleitoral, que perdurava por anos, abria espaço para a ideia de uma solução violenta. A movimentação que resultaria na revolta armada tinha como objetivo purificar a classe armada da interferência da política civil e restaurar a honra do exército, que se sentia desonrado. Os militares dissidentes viam a política como dominada por interesses mesquinhos e particulares dos situacionistas, acreditando que os políticos civis haviam traído a república proclamada pelo exército. Estavam insatisfeitos com a sociedade e a posição do exército, recusando-se a obedecer sem questionar. A revolta inicialmente era corporativa, defendendo a honra militar contra Arthur Bernardes, sem apresentar reivindicações claras para as novas forças sociais que viriam nos movimentos subsequentes. Apesar de não haver um manifesto revolucionário, ela expressava um clima revolucionário e a insatisfação com um regime pouco receptivo a demandas políticas, econômicas e sociais. A maioria dos insurgentes era composta por baixas patentes, pois poucos oficiais graduados aderiram à conspiração. A exceção notável foi Hermes da Fonseca, que emprestou seu nome ao movimento por motivos como ofensas sofridas, o desejo de restaurar sua reputação, a influência dos filhos e a insatisfação com os resultados eleitorais. Os comandantes do Forte de Copacabana e da guarnição de Mato Grosso, que participaram da revolta, eram seus parentes. Os rebeldes, em sua maioria, haviam se beneficiado de investimentos na educação militar, com uma mistura de instrutores da missão indígena na Escola Militar do Realengo, novos formandos e oficiais subalternos com instrução francesa recente. Os tenentes, como a parte mais baixa do oficialato, estavam mais próximos das dificuldades enfrentadas pela população em geral. Apesar de numerosos, eles ainda necessitavam de um oficial respeitado à frente, papel desempenhado por Hermes. A revolta surgiu dentro de uma facção do exército, permanecendo a corporação, como um todo, leal à estrutura de poder. Na metade de 1922, o oficialato estava dividido entre legalistas e revolucionários, ambos acreditando em um papel cívico para o exército, mas com os revolucionários visando o fim do regionalismo e da corrupção. Somente uma minoria de oficiais pegou em armas, embora tivessem apoio ou simpatia entre a população urbana e alguns políticos, como Maurício de Lacerda. A confirmação da vitória de Bernardes gerou levantes desestabilizadores. Em abril, a Força Pública do Maranhão destituiu temporariamente o governo de Raul da Cunha Machado. Movimentos semelhantes ocorreram no Paraná e Santa Catarina. Tentativas de rebelião nos navios da esquadra foram registradas. Em vários estados, incidentes indicavam a insatisfação, como o confronto entre o governador e a oficialidade no Ceará, e a tropa em Alagoas desfilando contra o candidato oficial. Boatos de um levante em Mato Grosso circulavam na imprensa desde maio. Em junho, a Gazeta de Notícias noticiou um movimento revolucionário iminente no estado. As conversas conspiratórias no Rio de Janeiro já ocorriam antes da eleição, inclusive entre os filhos de Hermes, mas sem a coordenação de militares de alta patente. O objetivo era impedir a posse de Bernardes. Em fevereiro, o estado de S. Paulo publicou uma circular indicando uma conspiração para depor governadores e o presidente entregar o poder a Nilo Peçanha ou a um ditador. Em maio, Epitácio Pessoa discutia a conspiração nos bastidores, dispersando oficiais suspeitos. Após a derrota em Mato Grosso, o general Clodoaldo da Fonseca mencionou planos de um levante em escala nacional, com apoio em São Paulo, Bahia e Minas Gerais, a partir do final de outubro. Boatos sobre um levante em Mato Grosso circulavam na imprensa desde maio, e já naquela época os conspiradores faziam suas articulações, com um início planejado em Ponta Porã. Após a derrota da revolta, o inquérito de um dos tenentes apontava 16 de junho como a data de início planejada, embora possivelmente tenha havido um erro datilográfico e a data seria em julho. Se em junho, a data seria uma semana após o parecer do presidente do Congresso, o senador mato-grossense Antônio Azeredo, reconhecendo a vitória de Arthur Bernardes. A aprovação pelo Senado poderia ser o pretexto para a revolta.
Em 27 de junho, a Gazeta de Notícias noticiou um movimento revolucionário iminente no estado. Em 29 de junho, Hermes da Fonseca enviou um telegrama ao coronel Jaime Pessoa da Silveira, comandante da 6ª Região Militar, em Pernambuco, aconselhando-o a negar seu apoio à facção favorecida pelo governo na disputa política estadual. A facção no governo pernambucano, favorável à reação republicana, havia derrotado a oposição na eleição a governador em 27 de maio. A oposição contestou os resultados, e o estado entrou em clima de guerra civil. O presidente nomeou um novo comandante, que trouxe reforços de outros estados e usou suas tropas em favor da oposição. Soldados do exército mataram o dentista Tomás Coelho Filho, trazendo atenção nacional à crise. Assim, os oficiais no Recife apelaram a Hermes da Fonseca. No telegrama, em nome do clube militar, o marechal alertou contra o desvio do exército, lembrando que ele serve para defender o povo, não atacá-lo, e as situações políticas passam e o exército fica. Era um apelo à desobediência à ordem presidencial. Jaime Pessoa pediu demissão. Epitácio Pessoa não deixou passar. Como Hermes da Fonseca confirmou que o telegrama era de sua autoria, o Ministério da Guerra enviou-lhe um aviso de repreensão. Ofendido, Hermes reiterou suas afirmações em 2 de julho, declarando-se apto a opinar por ser chefe do Exército Nacional, posição legalmente do presidente. Por isso, recebeu ordem de prisão por 24 horas. Ele foi levado ao 3º Regimento de Infantaria, onde foi liberado 17 horas depois, ao meio-dia de 3 de julho. Ele também foi destituído da presidência do Clube Militar, que, por assumir sua participação, foi fechado por 6 meses com base na Lei Adolfo Gordo, que permitia fechar estabelecimentos de cafés e anarquistas. A prisão e o fechamento foram vistos como ofensivos pelos militares dissidentes e serviram como estupim para a revolta. No entanto, foram pretextos, não causas, pois a conspiração já se desenvolvia há meses. No Forte de Copacabana, o bombardeio à cidade era planejado há quase 6 meses. Hermes da Fonseca considerava o levante prematuro, mas após sua prisão, o ânimo dos jovens oficiais estava exaltado demais para evitá-lo. Na noite de 4 de julho, com a revolta em andamento, declarou a um filho contrário ao seu início: "É tarde para tudo, meu filho, tarde para recuar, tarde para articular a força que necessito." A intenção era instigar uma revolta no 1º Regimento de Infantaria, que, localizado na Vila Militar, onde estava o comando da 1ª Divisão de Infantaria e diversas unidades. Com o respaldo da Escola Militar do Realengo, Escola de Sargentos de Infantaria, 1ª Companhia Ferroviária, Batalhão de Engenharia, 15º Regimento de Cavalaria, RC, 2º Regimento de Artilharia e Escola de Aviação, planejava-se assegurar a adesão de toda a Vila Militar, incluindo o 2º RI. O Marechal Hermes, escoltado por um piquete do 15º RC, assumiria o comando em Cascadura, liderando uma vanguarda contra as forças legalistas da Marinha, 3º Batalhão de Infantaria da Polícia Militar, 1º Regimento de Cavalaria Divisionária, RCD, e 3ª Companhia de Metralhadoras no Meier. Enquanto isso, a retaguarda seguiria em direção à Zona Sul por Jacarepaguá, a Estrada do Pica-Pau e Copacabana. Sob a proteção dos canhões dos fortes de Copacabana e Santa Cruz, os mais importantes da Baía de Guanabara, a retaguarda atingiria o Palácio do Catete, sede do presidente. O Ministério da Guerra não temia um possível bombardeio da cidade pelo forte de Copacabana. Os canhões de 305 mm eram projetados para tiros tensos, com pouca elevação, alta velocidade inicial da granada e grande carga de projeção, alcançando alvos navais até 23 km de distância. Contudo, o Morro de São João serviria como um obstáculo natural caso fossem mirados para o centro do Rio de Janeiro. Não obstante, Siqueira Campos e outros artilheiros recalcularam as tabelas antes do movimento, reduzindo a carga de projeção para ajustar os ângulos de tiro. Isso possibilitaria que os canhões atingissem a cidade ao passar por cima das montanhas, ameaçando-a. Um dos artilheiros consultou os cálculos com um professor de balística da escola militar, sem revelar suas intenções. Os preparativos no forte começaram antecipadamente, envolvendo escavação de trincheiras, colocação de arame farpado, armazenamento de víveres para um mês, retenção de pessoal no quartel, eletrificação das redes e realocação de alojamentos e cozinha para locais mais protegidos. Curiosamente,
o forte era considerado a menina dos olhos do ministro Calógeras, que dispensava tratamento especial aos seus oficiais, incluindo Delso Mendes da Fonseca e Antônio de Siqueira Campos. Os conspiradores, excessivamente otimistas quanto à disseminação do movimento pelo exército, agiam com falta de discrição. Consequentemente, o governo estava ciente do risco da rebelião e tomava medidas preventivas, transferindo e afastando oficiais suspeitos, especialmente na Vila Militar. Além disso, os conspiradores demonstravam organização limitada, apresentando falhas de comunicação após o início da revolta. Relatos indicam uma conspiração pouco elaborada, com alguns membros sabendo do levante apenas às vésperas. Muitos dos que manifestavam apoio à ação não participaram efetivamente no momento da revolta. Antes do início, Hermes da Fonseca já pressentia a derrota devido à falta de articulação, atrasos nos contatos e ao pleno conhecimento da ação por parte do governo. Ele considerava os aliados civis inertes e suspeitos de vazamento de informações. Os oficiais na vila, por sua vez, não estavam todos comprometidos, e quase todos estavam fora dos quartéis e sob controle. Em uma declaração à esposa antes da revolta, o marechal afirmou: o governo controla tudo. Telefones, telégrafo, trens e estradas. Não existe nenhum plano. Esses meninos são loucos. Querem arrasar a cidade. O governo já antevia a revolta do Forte de Copacabana e de outros corpos, como a Escola Militar. Em 4 de julho, uma reunião de conspiradores ocorreu, com representantes de todos os corpos do Rio de Janeiro. É provável que o governo contasse com informantes infiltrados. Os revolucionários perceberam que alguns deles foram identificados pelo governo por meio de contatos telefônicos com o Forte de Copacabana. À tarde, uma concentração excessiva de oficiais na Baiuca, alojamento da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, confirmou as suspeitas do governo. A filha de Epitácio Pessoa afirma que ele tinha conhecimento antecipado, inclusive do horário marcado para a revolta. À noite, o Marechal Hermes desapareceu do Palace Hotel, dirigindo-se para a Vila Militar, assim como vários oficiais suspeitos, e o governo já antecipava a revolta do Forte de Copacabana. Por volta das 22 horas, o coronel Nestor Sesefredo dos Passos, comandante do 1º RI, designou uma companhia para o tenente-coronel Álvaro Guilherme Mariante, encarregando de prender os oficiais suspeitos quando chegassem de trem à Vila Militar. Dessa forma, o levante foi frustrado. Os oficiais na Baiuca também foram detidos, exceto alguns que conseguiram fugir. Nas estações da Estrada de Ferro Central do Brasil, os oficiais à procura de trens também foram presos sob as ordens do general Manuel Lopes Carneiro da Fontoura, comandante da 1ª Região Militar. No 1º Regimento de Artilharia Montada, o comandante, coronel João José de Lima, reuniu seus oficiais no cassino e questionou suas opiniões. Todos, exceto 2 tenentes, eram favoráveis à revolução e, portanto, foram presos, deixando o regimento com os capitães e sargentos. Essa situação se repetiu em diversas unidades. Conforme relatado pelo tenente João Alberto Lins de Barros, um dos detidos nesse regimento, no dia 4 de julho, durante a noite, todos nós, revolucionários, estávamos a postos para erguer a tropa ao primeiro sinal. Éramos poucos, dentro de um regimento considerado legalista, e precisávamos de um apoio vindo de fora do quartel para fazer o levante. Fomos presos com a impressão de que o movimento abortara. Só depois de transferidos de unidade, quando nada mais podíamos fazer, soubemos que a Escola Militar e o Forte Copacabana estavam revoltados. O tenente Telmo Borba, encarregado de liderar a escola de sargentos de infantaria, não conseguiu cumprir o compromisso, assim como o tenente Luiz Carlos Prestes, subcomandante da 1ª Companhia Ferroviária, que estava enfermo. O capitão Luiz Gonzaga Borges Fortes tentou danificar a estação radiotelegráfica de campanha, mobilizando a companhia de pontoneiros do 1º Batalhão de Engenharia, mas foi derrotado. A escola de aviação foi ocupada por um batalhão legalista na noite de 4 a 5 de julho, enquanto os pilotos revolucionários testavam os motores das aeronaves. As tentativas de levante na fortaleza de Santa Cruz e no 15º Regimento de Cavalaria também falharam. 200 oficiais e praças revolucionários entraram no forte, somados, às 22 horas, por uma bateria de 54 homens do Forte do Vigia. Entre eles estava o tenente Eduardo Gomes, que chegou à tarde.
Às 21 horas, o capitão José da Silva Barbosa seguiu para o Ministério da Guerra, onde foi incumbido de assumir o comando da primeira bateria de artilharia de costa, o Forte de Copacabana, para evitar o levante. O capitão Barbosa foi acompanhado por seu superior, o general Bonifácio Gomes da Costa, comandante do 1º Distrito de Artilharia de Costa, e por uma companhia do 3º RI. Os dois enviados foram presos dentro do forte às 23h30, sem escolta. O capitão Euclides Hermes da Fonseca, comandante do forte, sugeriu que a transferência fosse realizada na manhã seguinte, mas o general Bonifácio, após comunicação com o general Fontoura, não concordou. O comandante do forte deteve os dois enviados. O capitão Libânio da Cunha Matos, comandante da companhia do 3º RI, dirigiu-se ao forte, onde o general Bonifácio ordenou o retorno de sua companhia ao quartel. Ele não interpretou literalmente a ordem e, em vez disso, ocupou o túnel novo. Outra companhia, a 3ª, já estava nesse momento na Rua Barata Ribeiro. Os rebeldes haviam minado o terreno ao redor do forte. Enquanto o capitão estava fora do comando, seus tenentes Álvaro Barbosa Lima e Mário Tamarindo Carpenter também foram ao forte. Carpenter aderiu, enquanto Lima conseguiu escapar. O coronel João Maria Xavier de Brito Júnior, diretor da fábrica de cartuchos do Exército, retirou munição para ser usada na revolta da Escola Militar do Realengo, localizada nas proximidades. Os oficiais instrutores armaram os alunos, sendo que 9 cadetes recusaram participar, juntamente com alguns oficiais, que foram presos. Por volta das 23h50, o capitão Otton de Oliveira Santos, encarregado da ronda noturna pelo diretor da escola, o general Eduardo Monteiro de Barros, deparou-se com o coronel Brito, acompanhado por um grande número de oficiais e alunos, em sua casa, normalmente fechada e sem luzes a essa hora. Ao ser intimado a entrar, o coronel deu 2 tiros para o alto e fugiu para a casa do general. Monteiro de Barros dirigiu-se à escola militar, mas no caminho as patrulhas rebeldes dispararam em sua direção. Ele pretendia buscar reforços na vila militar, mas acabou sendo preso. Otton também foi capturado pelos rebeldes antes de chegar à vila. Pouco antes da 1h, o tenente Frederico Cristiano Buiz despertou os praças de sua companhia, a 7ª do 1º RI, e dividiu-os em 2 pelotões. Um permaneceu na frente do quartel, enquanto ele liderou o outro em direção ao cassino dos oficiais do regimento, onde estavam o capitão José Barbosa Monteiro, comandante da companhia, o coronel Passos e outros. Buiz, com uma pistola na mão e à frente de seus soldados armados, anunciou: estourou a revolução. Estou com a revolução. Sesifredo dos Passos, mesmo desarmado, avançou para Buiz e tomou sua pistola. Os demais oficiais também enfrentaram o pelotão, resultando na morte do capitão Monteiro no confronto. Buiz não conseguiu manter sua posição, sendo dominado. Os oficiais que ainda não haviam aderido ao governo foram presos. Posteriormente, devido ao seu ato de coragem pessoal, o comandante do regimento foi promovido a general. O Marechal Hermes deixou seu hotel por volta das 23 horas, aguardando o 15º RC próximo à vila. Viajava em um dos 3 automóveis interceptados na estação de engenho de dentro por um esquadrão do 1º RCD. Após abandonar o carro, conseguiram chegar ao sítio do deputado Mário Hermes, próximo à estação de Marechal Hermes. O piquete do 15º RC chegou, mas para prender o Marechal. O general Ribeiro da Costa anunciou sua prisão às 6h da manhã, detendo no encouraçado Floriano. A presença de Hermes na vila militar poderia ter tido um grande impacto. Entre 1h15 e 1h20, o forte de Copacabana disparou seu primeiro tiro em direção à ilha desabitada de Cotunduba. O som foi ouvido por toda a cidade durante a madrugada, marcando o início da revolta. O segundo tiro seguiu na mesma direção, o terceiro foi em direção à rocha da base do Forte do Vigia, alertando a população, e o quarto foi direcionado ao 3º RI, como protesto contra a prisão de Hermes. Esperava-se que outros fortes, especialmente Santa Cruz e Imbuí, também disparassem, indicando sua participação, mas houve apenas silêncio. A escola militar do Realengo abrigava 638 alunos armados.
Cerca de 100 permaneceram na escola para supervisionar aqueles que não aderiram ao levante, enquanto os outros 500, ou 449, seguiram para a Vila Militar sob a liderança do Coronel Brito. Os alunos pertenciam às 4 armas, cada uma sob a orientação de seu auxiliar de instrução. O esquadrão de cavalaria liderou o caminho pela Estrada Real de Santa Cruz em direção à Ponte de Piraquara, iniciando o deslocamento à meia-noite pela Estrada de São Pedro de Alcântara. A expectativa era se juntar aos revolucionários na Vila Militar, mas esta se mostrou hostil. O general Fernando Setembrino de Carvalho foi despertado às 2 horas para assumir o Estado-Maior do Exército, para o qual havia sido nomeado poucos dias antes. O ministro da Guerra, como civil, não comandava a repressão ao levante, sendo esta a responsabilidade do comandante da região. No entanto, segundo o depoimento de Carvalho, o general Carneiro da Fontoura estava invisível, descansando no gabinete, enquanto havia confusão no comando, com informações desencontradas sobre as revoltas. Ao ouvir a artilharia no caminho, Setembrino foi pessoalmente à Vila Militar, onde assumiu a liderança. A maior parte da primeira divisão permaneceu leal. Reforços legalistas já estavam a caminho, um esquadrão do 1º RCD, em direção ao Realengo para reconhecimento, e um destacamento liderado pelo general João de Deus Mena Barreto, comandante da 2ª Brigada de Infantaria, em direção ao Meier. Ele contava com o 3º Batalhão da Polícia Militar, a 3ª Companhia de Metralhadoras, do capitão Daltro Filho, e outras unidades, sem retirar muitas tropas da sede do governo. Toda a central do Brasil foi ocupada, um batalhão de caçadores na estação do Meier, um batalhão do 2º Regimento de Infantaria na de Todos os Santos, e assim por diante. Ao sul da Vila Militar, um esquadrão de cavalaria da polícia protegia a Estrada Real de Santa Cruz. O Palácio do Catete estava protegido desde as 2 horas por uma companhia de infantaria do Batalhão Naval, e às 6 horas uma companhia do 3º Rio e uma bateria de artilharia guarneceram o pátio do Ministério da Guerra. O primeiro confronto ocorreu entre o piquete de cavalaria do Realengo e uma patrulha do 15º Regimento de Cavalaria Independente. Ao amanhecer, a infantaria do Realengo confrontou o quartel do 1º Batalhão de Engenharia, localizado na ponta oeste da Vila Militar. Os revolucionários ocuparam posições no Morro Monte Alegre, em Árvore Seca. Dali, engajaram-se em um duelo com o 1º Regimento de Artilharia Montada, que possuía uma bateria de 75 mm próxima ao quartel e outras 2 no Morro da Caixa d'Água. 150 homens da Escola de Sargentos protegiam a artilharia na direção da Estrada Real de Santa Cruz. Os projéteis voavam sobre os telhados da Vila Militar. O capitão Mascarenhas de Moraes, da 2ª Bateria Legalista, relatou como a artilharia dos revoltosos atingiu áreas próximas às residências dos oficiais, levando algumas famílias a evacuarem. O general Ribeiro Costa, comandante da 1ª Brigada de Infantaria, liderou a resposta na Vila Militar, mantendo a companhia de carros de assalto e uma seção da 1ª Companhia de Metralhadoras Pesadas em reserva. Às 10 horas, após 4 horas de combate acirrado, a artilharia da vila mudou de um fogo indireto para um direto e de barragem. Nesse momento, os legalistas iniciaram um movimento envolvente. Segundo o depoimento do coronel Xavier de Brito, um novo elemento de infantaria legalista foi avistado seguindo em direção à escola para contorná-la pelo flanco esquerdo. Conforme informações do jornal O País, a manobra contornou o Monte Alegre, liderada pelo coronel Nestor Sesefredo, com o 1º Regimento de Infantaria, um batalhão do 2º e um esquadrão do 1º RCD como flanco-guarda. O coronel Brito reuniu seu Estado-Maior, percebendo que a vitória era improvável e que era necessário preservar a vida dos cadetes. Com reforços legalistas a caminho, os revolucionários levantaram a bandeira branca e retornaram à escola. Os oficiais e alunos presos foram libertados. O saldo foi de 1 morto e vários feridos entre os rebeldes, e 2 mortos e 5 feridos entre os legalistas. Após as 12 horas ou 14 horas, um esquadrão de cavalaria legalista, sob o comando do capitão Euclides Figueiredo, entrou na escola sem resistência. Mais tarde, ele foi substituído por um batalhão da vila. O coronel Brito, os instrutores e outros oficiais foram presos. Ao raiar do dia no forte de Copacabana, os insurgentes, inicialmente desinformados, aguardavam notícias de sua vitória. A infantaria legalista permanecia nas proximidades,
e o coronel João Nepomuceno da Costa foi designado como comandante da força de ataque. A infantaria ocupou os túneis Novo e Velho, enquanto a artilharia posicionou-se nas montanhas nos arredores dos túneis em Vila Rica e Leme. O destacamento incluía um esquadrão de cavalaria, para reconhecimento e comunicações, um batalhão do 3º RI e 2 companhias adicionais, além de um batalhão de caçadores e 2 baterias, uma de montanha e outra de obuses. Por volta das 14h30, o coronel Nepomuceno recebeu a ordem de atacar. A principal força do batalhão do 3º RI avançaria até o Morro do Cantagalo para fixar o inimigo, enquanto as demais forças atacariam os defensores em Ipanema e na praia de Copacabana, buscando isolá-los do forte. A ordem era atacar o mais rápido possível, obrigatoriamente antes do anoitecer. No entanto, o destacamento só conseguiu se concentrar às 19 horas. No final da manhã, o comandante do forte utilizou o canhão Krupp de 190 mm para disparar contra a ala esquerda do Ministério da Guerra, mirando a mesa onde a ordem de prisão de Hermes da Fonseca fora assinada. O primeiro tiro atingiu a Praça da República, causando pânico e evacuação de operários e moradores. O segundo atingiu os fundos da Companhia Light Power, resultando na morte de um homem, uma mulher e 2 crianças. O ministro Calógeras telefonou pessoalmente para protestar contra a destruição. O coronel Nepomuceno recebeu a ordem de cortar as comunicações telefônicas, o abastecimento de água e luz, mas não interrompeu permanentemente as comunicações para que os rebeldes fossem informados de sua derrota no restante da cidade. Calógeras, inadvertidamente, havia indicado o alvo atingido, uma vez que os artilheiros perceberam que esqueceram de frenar a arma durante o disparo. Corrigindo o erro, dispararam novamente e atingiram o Ministério da Guerra. O canhão prosseguiu com mais 2 tiros, atingindo o pátio e a extremidade oposta. 2 militares foram mortos, e um ficou ferido, provocando pânico no prédio. O quartel-general foi transferido para o Corpo de Bombeiros, na mesma praça, e, em seguida, para outro quartel no Largo do Humaitá. Pouco antes das 15 horas, o coronel Nepomuceno, amigo pessoal do comandante Euclides, intimou o forte a render-se, informando sobre o fracasso da revolta. O emissário do forte propôs obedecer somente ao Marechal Hermes e solicitou um armistício. Nepomuceno concedeu-o, visando ganhar tempo para a chegada dos reforços, mas Epitácio Pessoa, confiante em sua posição, recusou-se a negociar. Enquanto o cessar-fogo estava em vigor, às 16 horas, por ordens de Epitácio Pessoa, a fortaleza de Santa Cruz iniciou o fogo. Houve um duelo das fortalezas, com os insurgentes retaliando contra as tropas legais em Copacabana. Um dos tiros atingiu uma residência da família Guinle. Às 18h30, o forte Imbuí uniu-se ao fogo contra Copacabana. Por intervenção do general Bonifácio, cuja esposa estava no Imbuí, o capitão Euclides Hermes preservou o alvo, optando por direcionar o ataque ao batalhão naval. O forte do Vigia também participou. Os legalistas foram lentos, e o Imbuí atirou tardiamente, pois a caldeira necessitava de 3 a 4 horas para gerar pressão suficiente. O forte de São Luís estava designado para participar, mas sequer chegou a disparar. Às 19 horas, um novo emissário do destacamento das forças de ataque comunicou que não haveria mais armistício e intimou a rendição do forte. Era uma formalidade, uma vez que o anoitecer impôs o cessar-fogo. Segundo relatos de Siqueira Campos, uma ordem de retirada mal comunicada, durante o bombardeio da fortaleza de Santa Cruz, resultou na inutilização de um canhão francês de 75 mm usado na defesa externa. Ele foi lançado ao mar. Eduardo Gomes alega que isso foi feito para evitar que o canhão caísse nas mãos inimigas. Outra explicação possível era expressar oposição à missão militar francesa, já que o canhão era recente e estava ali para testes. Entre os legalistas, a artilharia de montanha chegou por volta das 20 horas, e a outra bateria, às 21h30, posicionando-se respectivamente na Vila Rica e na Garganta do Leme. O cerco apertou-se apenas às 23 horas, quando as tropas alcançaram a Praça Cezedelo Correia, com uma patrulha na praia. O capitão Eurico Gaspar Dutra, posicionado em uma elevação na Rua Toneleiros, servia de observador para a artilharia. Uma companhia do 3º RI permaneceu no Forte do Vigia, e a cavalaria ficou próxima ao Morro do Cantagalo, vigiando a praia do Leblon. As tropas não se aproximaram mais,
pois era previsto o apoio dos canhões da armada. Dentro do forte, com a interrupção da luz e da água, os defensores dependiam de velas e da água salobra destilada do mar. No dia 6, os tenentes sugeriram poupar o capitão Euclides Hermes, o único oficial com esposa e filhos, enviando-o para negociar a rendição, mas o comandante recusou-se a sair. Às 4 horas da madrugada, o ministro Calógeras telefonou para informar sobre o isolamento total do forte, assegurando, no entanto, a vida dos revoltosos. O comandante reuniu seus oficiais e explicou a situação. Dentro do forte, sabia-se do iminente bombardeio pela armada e outras fortificações. Uma facção, liderada por Siqueira Campos e Eduardo Gomes, queria resistir, mas outra considerava a revolta encerrada. O comandante deu a cada um a opção de partir ou permanecer. Dos mais de 300 homens da guarnição, apenas 29 permaneceram, 5 oficiais, Euclides, Siqueira, Eduardo Gomes, Mário Carpenter e Newton Prado, 2 sargentos, 1 cabo, 16 praças e 5 civis. Os prisioneiros foram libertados. Às 7h35, o encouraçado São Paulo transpôs a barra da Baía de Guanabara, seguido pelo Minas Gerais e o contratorpedeiro Paraná, que ostentava a flâmula de almirante. Cada encouraçado possuía uma bateria principal de 12 canhões de 305 mm, embora no máximo 10 pudessem ser utilizados simultaneamente devido à posição das torres, enquanto o forte dispunha de apenas 2 canhões desse calibre. No entanto, vários fatores favoreciam os revolucionários. As granadas do forte tinham um alcance 1.500 metros maior do que as dos encouraçados, e sua blindagem de concreto, com até 12 metros de espessura, era mais resistente do que a couraça de aço dos navios. A geografia da Baía da Guanabara neutralizava a vantagem de mobilidade dos encouraçados, forçando-os a um combate em curta distância, inferior a 7.250 metros, onde até mesmo suas partes mais protegidas poderiam ser perfuradas pelas granadas do forte. Ao avistar os navios, os canhões de 305 mm no forte estavam apontados para cima e voltados para a vila militar. Incapazes de manobrar a cúpula, devido a uma sabotagem durante a retirada, os revolucionários não conseguiram ajustar a posição. A força-tarefa naval prosseguiu em um eixo norte-sul, alinhado com as ilhas Raz e da Laje. Após o sinal do forte do Vigia, o São Paulo disparou a primeira salva às 8 horas. Tomando cuidado para não atingir o Leblon, o bombardeio continuou por meia hora, lançando 19 ou 20 granadas contra o forte. O Minas Gerais não chegou a atirar, mas o bombardeio foi apoiado em terra pelas baterias do coronel Nepomuceno. Devido ao nevoeiro baixo, os marinheiros não podiam ver onde as granadas caíam. Somente na última salva conseguiram visualizar fumaça no forte. Segundo o capitão Euclides, 2 tiros finalmente acertaram. Embora não tenham perfurado a área protegida, um deles abriu um rombo de 1,5 metro de profundidade. Nas palavras do comandante do forte, recebemos, inertes, como simples espectadores, as violentas bordadas das peças de 305 do São Paulo. Por volta das 9h07, o forte hasteou a bandeira branca. Por volta das 10 horas, 2 emissários do ministro foram negociar com os insurgentes, mas simultaneamente, 2 aviões Breguet 14 da Marinha, que não estavam cientes do acordo, bombardearam o forte, resultando em um confronto com os emissários. Calógeras propôs uma conversa pessoal com Euclides Hermes, mas isso poderia ser uma armadilha. Siqueira Campos definiu as condições dos rebeldes, que buscavam uma passagem livre para o exterior. O capitão deixou o forte e foi preso em sua casa. O comando do forte foi confiado a Siqueira Campos, e havia um acordo para bombardear a cidade caso o capitão não retornasse em 2 horas. Por volta das 12h30, o general Astínfilo de Moura, chefe da Casa Militar, ameaçou executar Euclides Hermes se o forte disparasse novamente. Siqueira Campos conseguiu falar com Euclides pelo telefone e foi informado de que os ministros da Guerra e Marinha garantiam a vida dos revoltosos se eles deixassem o forte e se rendessem sem condições. Siqueira desligou o telefone sem responder, mantendo a bandeira branca hasteada no forte. Siqueira Campos sugeriu bombardear a cidade e depois explodir o forte em um suicídio coletivo ritual. No entanto, Eduardo Gomes contestou essa ideia, argumentando que os bombardeios resultariam em mais mortes civis, e o forte era propriedade do Brasil.
Os soldados concordaram com Gomes, e a decisão foi abandonar o forte. Seus nomes foram registrados com pregos na parede, e a bandeira nacional foi rasgada em 28 ou 29 pedaços, um para cada membro. Eles receberam um pouco de conhaque, carregaram os bolsos com munição e partiram armados com fuzis Mauser 1908 e pistolas Parabelo. A intenção não era render-se, eles saíram para lutar contra as forças governamentais, considerando-se voluntários da morte. A saída ocorreu no início da tarde. Até aquele momento, no Catete, esperava-se que houvesse rendição. Ao ser informado pelos ministros, Epitácio Pessoa ordenou um ataque da Armada e das Forças Terrestres, enviando também a própria Guarda Policial do Catete para reforçar Copacabana. Nem todos os 28 revoltosos deixaram o forte, e alguns desertaram durante o percurso, sendo observados por espectadores populares. Os revoltosos seguiram pela Avenida Atlântica em direção ao Túnel Novo e, dali, ao Palácio Presidencial. Um civil, o engenheiro gaúcho Otávio Correia, uniu-se a eles e recebeu a carabina de Newton Prado. Durante a marcha, ocorreram mais duas deserções. Correia já conhecia o comandante do forte e os tenentistas antes da revolta. Na época, a Avenida Atlântica estava sendo duplicada, e diversos prédios estavam em construção, marcando o início da elitização da orla, frequentada por diversas classes sociais. Os revoltosos fizeram uma parada no Hotel Londres para beber água, onde foram fotografados por Zenóbio Couto. Siqueira Campos não participou desse momento. De longe, membros do Terceiro Rio instigavam os revoltosos a se renderem. O capitão Pedro Crisol Fernandes Brasil, comandante legalista próximo, liderava a 6ª Companhia do Terceiro Rio, e tinha sob seus comandos, na Praça Cerzedelo Correia, 3 pelotões comandados pelos tenentes João Francisco Salvin, João de Segadas Viana e Pedro Michelena. Ao ser informado sobre a saída dos revoltosos, deixou o tenente Segadas Viana na Rua Barroso, Michelena na Rua Hilário de Gouveia e Salvin na praça. Agindo sob ordens do coronel Nepomuceno, Brasil vivia um dilema, pois seu filho estava entre os rebeldes presos na escola militar. Quando o tenente Segadas Viana se aproximou da praia com seu pelotão para avistar os revoltosos, encontrou-os na esquina com a Avenida Atlântica. Uma conversa tensa se seguiu, com pistolas empunhadas, entre ele, Mário Carpenter, colega no Terceiro Rio, e Siqueira Campos. Viana queria que se rendessem, enquanto eles queriam que ele se juntasse a eles. O capitão Brasil também se aproximou. Carpenter, subordinado de Brasil, declarou que não estavam ali para se entregar e que pretendiam morrer combatendo. Um dos revoltosos afirmou que estavam indo em direção ao Catete. Brasil insistia que era uma loucura, pois teriam que enfrentar todo o regimento, pedindo que se rendessem para garantir suas vidas, mas eles ameaçavam-no pessoalmente. Diante disso, ele deu a ordem de fogo, iniciando o combate. O primeiro a cair foi um soldado revoltoso, baleado entre as ruas Barroso e Hilário de Gouveia. Os revoltosos dividiram-se em 2 grupos e abriram fogo contra os pelotões dos tenentes Viana e Michelena. O pelotão de Michelena, sofrendo baixas, recuou para a Praça Cerzedelo Correia, unindo-se ao de Salvin. O pelotão de retaguarda avançou para reforçar. Como a avenida estava em obras, os revoltosos encontraram abrigo no desnível entre a areia e a calçada. Os governistas, por sua vez, subiram em árvores e telhados para atirar. Armados com fuzis e metralhadoras, parecia chover do mar dados e salpicos constantes. Por outro lado, os revoltosos economizavam munição. A 9ª Companhia do Terceiro Rio, comandada pelo capitão Floriano Gomes da Cruz, seguiu para a retaguarda dos revoltosos. Brasil pediu reforços e munição. Os revoltosos foram alvejados um a um. Brasil tinha ordem de finalizá-los com uma carga de baionetas, mas ignorou isso, esperando que seus inimigos cessassem o fogo para que pudessem sobreviver. Essa tarefa foi executada pelo coronel Potiguara, com cerca de 100 homens da Polícia Militar e do Terceiro Rio, vindos da Guarda Presidencial. Foi dado toque de carga, tendo sido quebrados os últimos elementos da guarnição de Copacabana. Ao final, os homens de Potiguara clamaram: "Levantem os vivos! Os vivos levantem!" Os mortos e feridos foram recolhidos na praia. A companhia do Terceiro Rio seguiu para o forte de Copacabana, onde prendeu, sem resistência,
8 soldados e cerca de 15 civis. Possivelmente mais de 80 pessoas foram socorridas, incluindo uma equipe da Brasília Filmes que tentou documentar a revolta. Durante o tiroteio, o motorista foi morto, e o operador e o guarda-livros ficaram feridos. Epitácio Pessoa visitou os revolucionários no hospital. Entre os legalistas, o coronel Potiguara relatou a morte de 6 e vários feridos antes da carga de baioneta. Durante essa carga, um sargento foi morto por Siqueira Campos, que o atingiu enquanto cravava a baioneta em seu fígado. Segundo o historiador Glauco Carneiro, 33 legalistas foram mortos ou feridos. A Gazeta de Notícias informou 14 revoltosos mortos, além de 5 feridos, enquanto entre os legalistas, ainda incertos, seriam 10 mortos e 4 feridos. O Correio da Manhã relatou 30 feridos em ambas as forças, incluindo 13 praças, um inferior, provavelmente sargento, e Mário Carpenter. Outra fonte mencionou 6 mortos e 20 feridos entre as forças legais em Copacabana. O número de revoltosos em combate foi indicado como 18, 3 oficiais e 15 praças, pela Gazeta de Notícias na manhã seguinte. Essa cifra se tornou mítica e foi celebrada em verso e prosa, embora o jornalista Hélio Silva destaque a dificuldade em alcançar um número exato na história. Houveram várias deserções durante a marcha, e nem todas foram registradas de maneira consistente. Eduardo Gomes lembra que Siqueira Campos identificou 10 combatentes, citando pessoalmente 4 oficiais e cerca de 20 praças. Newton Prado relatou 2 oficiais e 14 soldados, excluindo Carpenter e Eduardo Gomes, totalizando 18. Por outro lado, o capitão Pedro Brasil estimou um número muito maior, cerca de 60 revoltosos. Uma fotografia, excluindo Siqueira Campos, mostra os 3 outros oficiais em primeiro plano, juntamente com Otávio Correia e 2 soldados, além de 5 ou 6 figuras indistintas ao fundo. Considerando os 28 que permaneceram no forte, somados a Otávio Correia, Hélio Silva enumerou 10, incluindo 9 militares e 1 civil, envolvidos no tiroteio. 2 soldados desconhecidos, um negro e outro branco, morreram, e um soldado e um civil que acompanharam a marcha foram presos longe do local de combate. A lista também inclui Pedro Ferreira de Melo, inicialmente considerado ausente das listas de mortos, feridos e presos, mas que foi o primeiro dos mortos. Outro soldado mencionado por Hélio Silva, Manuel Antônio dos Santos, afirmou, 42 anos depois, ter lutado na praia com outros 10 homens, escapando em seguida e sendo preso no dia seguinte. Do outro lado da Baía de Guanabara, o comandante da Marinha, Álvaro de Vasconcelos, liderou o movimento nas noites de 4 a 5 de julho, apoiado pelo chefe de polícia estadual César Sampaio Leite e civis revolucionários, incluindo o deputado José Eduardo de Macedo Soares. Eles ocuparam repartições federais e estaduais, incluindo a Companhia Telefônica, interrompendo a comunicação com o Rio de Janeiro. O movimento foi encerrado após o chefe da Polícia Fluminense impor sua autoridade sobre o chefe de polícia local. Em Mato Grosso, o general Joaquim Inácio, comandante da primeira circunscrição militar em Campo Grande, participou das conspirações contra o governo, sendo destituído em 30 de março. O novo comandante, Clodoaldo da Fonseca, parente de Hermes, ao assumir em 5 de julho, encontrou um ambiente já revolucionário. À noite, ele informou a revolução a seus oficiais, alegando que ela tinha o apoio da maioria do exército. Eles decidiram pela sublevação e pela divulgação de uma proclamação. Clodoaldo liderava simbolicamente, pois a iniciativa estava nas mãos dos tenentes. Os oficiais mato-grossenses desconheciam o fracasso da revolta no Rio de Janeiro, pois as linhas telegráficas e ferroviárias estavam interrompidas. Clodoaldo, ciente do fato, prosseguiu com o levante por receio de uma rebelião de seus comandados ou devido ao compromisso assumido antes de sua partida para Mato Grosso. Os revolucionários seguiram um plano, ocupando prédios públicos e convocando reservistas. Em Corumbá, a intendência militar foi arrombada para fornecer armas e uniformes aos conscritos, mas a tentativa de criar mais um batalhão de caçadores foi frustrada. As autoridades revolucionárias prometeram paz e a manutenção dos cargos dos funcionários públicos estaduais, mas em vários locais, destituíram autoridades civis e saquearam órgãos de arrecadação de impostos e emissão de dinheiro. O apoio civil era limitado, existindo entre os partidários da reação republicana. Em Porto Murtinho, o apoio era maior,
mas a lei marcial foi imposta. O movimento assemelhava-se a uma quartelada, sem entusiasmo da população. Em Cuiabá, o governo estadual de Pedro Celestino Correia da Costa permaneceu leal a Epitácio Pessoa. No 16º Batalhão de Caçadores da cidade, o comandante retardou as ordens do ministro da Guerra para entregar seu batalhão ao comando estadual, mas foi substituído, e o batalhão ficou fora da autoridade de Clodoaldo da Fonseca. O 10º Regimento de Cavalaria Independente, de Bela Vista, também não participou, pois estava dividido e seu comandante era contrário ao movimento. O monitor Pernambuco, da flotilha do Mato Grosso, seguiu para Ladário para auxiliar no combate à revolta. O ministro da Guerra elogiou a lealdade dos funcionários dos Correios e Telégrafos e da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Eles esvaziaram as caixas d'água da ferrovia para atrasar o percurso e repassaram as comunicações telegráficas aos legalistas, que conseguiram decifrar o plano revolucionário. A primeira circunscrição militar formou a Divisão Provisória Libertadora, organizada em 2 brigadas, recebendo unidades de Campo Grande, Porto Murtinho e Ponta Porã. A principal unidade era o 17º Batalhão de Caçadores, comandado interinamente pelo tenente Joaquim Távora. Embora seja difícil quantificar o efetivo, provavelmente estava entre 800 e 1.000 homens. O plano consistia em concentrar as forças em Três Lagoas, cruzar o Rio Paraná, entrar em São Paulo por Araçatuba e enfrentar as forças paulistas e aliados em apoio aos tenentistas no Rio de Janeiro. O primeiro trem partiu de Campo Grande apenas em 8 de julho. Ao chegar a Três Lagoas, descobriram que os funcionários da ferrovia haviam retirado a balsa de transporte de trens e outros navios, deixando-os na outra margem e sem peças essenciais. Mesmo assim, os revolucionários conseguiram uma chata para transportar 25 a 30 homens, construíram outra e capturaram uma lancha. Eles posicionaram 4 canhões Krupp calibre 8, retirados do Forte de Coimbra, na foz do rio Sucuriú, apontando para a margem paulista. Em 10 de julho, o coronel Tertuliano de Albuquerque Potiguara foi designado para suprimir o levante. No dia 12, o presidente destituiu Clodoaldo da Fonseca. Forças da 2ª Região Militar, incluindo o 4º Batalhão de Caçadores, e da Força Pública de São Paulo seguiram para o Rio Paraná, na fronteira mato-grossense. Uma esquadrilha de 3 aviões fazia o reconhecimento. O contingente da Força Pública incluía 255 soldados e 21 oficiais de seu 2º Batalhão de Infantaria, reforçando o coronel Potiguara, enquanto o 4º Batalhão, com 617 homens, ficou em reserva em Bauru. As forças legalistas concentraram-se perto de Três Lagoas, no lado paulista. Veterano da Primeira Guerra, o coronel Potiguara preparou-se para cruzar o Rio Paraná sob a cobertura de sua artilharia e metralhadoras. No entanto, o combate não ocorreu. Em 13 de julho, o general Alberto Cardoso de Aguiar conferenciou com Clodoaldo da Fonseca na estação ferroviária de Três Lagoas, convencendo-o a se render incondicionalmente para evitar derramamento de sangue. Alguns dos revolucionários mais extremados ainda queriam lutar, mas Clodoaldo entregou o comando e apresentou-se preso. O novo comandante, general Cardoso de Aguiar, fez as unidades retornarem às suas sedes. Os reservistas mato-grossenses, exceto aqueles no 16º BC, foram licenciados. Em 5 de julho, o Congresso aprovou o pedido de estado de sítio feito por Epitácio Pessoa, em meio às explosões ocorridas a centenas de metros de distância. A revolta tenentista desafiava toda a classe política. Além de prender os insurgentes, o estado de sítio foi utilizado para perseguir jornalistas opositores, como Edmundo Bittencourt, dono do Correio da Manhã, que havia publicado as cartas falsas. Alguns deputados estaduais fluminenses foram detidos, e líderes operários anarquistas e comunistas também foram alvo de perseguição. O estado de sítio foi estendido até o final do ano, indo além do mandato subsequente. Jornais favoráveis aos revolucionários foram submetidos à censura. Arthur Bernardes assumiu em novembro, com sua autoridade questionada, e buscou consolidar sua posição. Em seu discurso de posse, deixou claro que não aceitaria mudanças no sistema de fora para dentro, prometendo não agir com rancor. No entanto, logo após, eliminou seus adversários da reação republicana. Seu objetivo era pacificar Pernambuco e controlar os estados dissidentes, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
A constante tensão política resultou na ampliação da repressão governamental. O mandato de Arthur Bernardes foi caracterizado pelo autoritarismo, com o estado de sítio em vigor na maior parte do tempo e intensa atividade da polícia política. Quando Bernardes assumiu, a reação republicana já estava enfraquecida, e as oligarquias dissidentes buscavam reconciliação. No Rio de Janeiro, a eleição para governador em julho de 1922 e para a Assembleia Legislativa em dezembro foram contestadas entre milistas e oposição, levando à formação de duas assembleias. Esse conflito justificou a intervenção federal no estado em 1923. O oposicionista Feliciano Sodré foi eleito sem resistência em uma nova eleição. Na Bahia, o candidato de conciliação, Góes Calmon, foi eleito em dezembro de 1923, com sua posse garantida pelo estado de sítio e presença militar federal. No Rio Grande do Sul, ocorreu a Revolução de 1923 contra o governo de Borges de Medeiros. Arthur Bernardes fortaleceu sua autoridade mediando o Pacto das Pedras Altas, que proibia a reeleição do governador. Mesmo sendo contrário ao levante militar, Nilo Peçanha renunciou à imunidade parlamentar para responder pelo ocorrido, ganhando simpatia da opinião pública. Ele defendeu juridicamente os revoltosos, permanecendo como líder civil de um possível governo provisório até sua morte em 1924, na perspectiva dos tenentistas. Borges de Medeiros também condenou a revolta. A revolta de 1922 marcou o início de uma fase de insurreições militares que se estendeu até 1930. O governo não conseguiu acalmar os quartéis, e revoltas tenentistas ocorreram em 1924, 1925 e 1926, como a Revolta Paulista de 1924 e a Coluna Prestes, sem, no entanto, destituir o presidente. O tenentismo tornou-se um dos principais focos de contestação durante a Primeira República. Em 1924, os tenentistas demonstraram maior consciência política, consolidando uma identidade própria. Representavam os anseios da classe média contra as oligarquias cafeeiras, defendendo a moralização da política de cima para baixo, com um governo central forte, contrário ao regionalismo e à corrupção. Na eleição presidencial de 1930, houve uma divisão entre as elites regionais, com a oposição formando a Aliança Liberal. Antigos inimigos dos tenentes, incluindo Epitácio Pessoa e Arthur Bernardes, uniram-se a eles nessa aliança. Durante a campanha, ambos os lados praticaram fraude eleitoral, resultando na vitória do candidato situacionista. A oposição não aceitou os resultados, levando à deposição do presidente Washington Luiz na Revolução de 1930 e ao fim da Primeira República. Os oficiais que estiveram envolvidos nos acontecimentos em Mato Grosso foram transferidos para São Paulo entre julho e setembro para enfrentar investigações, mas alguns conseguiram escapar para a Bolívia e o Paraguai. Os alunos da Escola Militar do Realengo permaneceram no local, devido ao grande número, e uma sindicância foi aberta. Eles assinaram listas confessando seu envolvimento no levante. Dentre eles, 588 admitiram participação consciente, 4 afirmaram ter sido coagidos por colegas e oficiais, e 18 disseram ter sido forçados a participar pelos demais. Como resultado, 584 alunos foram desligados da escola, que, em 1923, parecia quase vazia. Os oficiais instrutores também foram punidos. A missão indígena foi encerrada, e o ministro da Guerra lamentou a regressão da disciplina que ela havia implantado. Até o comandante da escola foi exonerado, mesmo sendo contrário à revolta, sendo acusado pelo procurador criminal de não ter respondido com energia. A missão francesa passou a orientar a formação dos alunos, e os 588 alunos rebelados não foram reintegrados. Ao término do mandato de Epitácio Pessoa, pelo menos 118 oficiais e praças permaneciam detidos. O processo foi rigoroso e arbitrário, com alguns sendo libertados por falta de provas ou comprovação da inocência, enquanto outros obtiveram habeas corpus para guardar em liberdade. Os líderes da revolta foram transferidos entre várias prisões nos anos seguintes. Apesar da expectativa de anistia, prática comum no Exército, aconselhada por Epitácio Pessoa e Setembrino de Carvalho ao novo presidente, em dezembro de 1923 a primeira sentença foi a condenação sob o artigo 107 do Código Penal, referente à tentativa violenta de derrubar a Constituição e a forma de governo.
Como a pena de prisão ultrapassava 2 anos, eles não puderam ser reintegrados ao exército. A esperança dos revolucionários estava no artigo 111, coação ao livre exercício de uma autoridade constituída, que previa uma pena menor. Enquanto eram julgados pela justiça civil, a justiça militar os detinha por deserção. A mudança na tradição tinha sua lógica, pois as anistias anteriores haviam subvertido a disciplina, mas, aplicada naquele momento, apenas aumentou as tensões, incentivando as revoltas de 1924. Surgiu um grupo solidário entre os expulsos do exército e condenados, engajado na conspiração. Logo após a Revolução de 1930, o presidente Getúlio Vargas concedeu anistia a todos os revolucionários tenentistas. Eles foram reintegrados ao exército, e muitos ocuparam posições de destaque na política nas décadas seguintes. O desfecho trágico da revolta em Copacabana, e não o levante inspirado por um indeciso Hermes da Fonseca, tornou-se lendário, gerando mártires e uma representação heroica que nutriu o idealismo dos movimentos subsequentes. O mito gerado mostrou-se mais significativo do que o impacto real da revolta. Do ponto de vista sociológico, ela pode ser compreendida em termos de honra, romantismo e virilidade. Os tenentes eram jovens idealistas, frustrados por não terem participado da Primeira Guerra e atraídos pela ideia de sacrifício pela pátria. A data de 5 de julho adquiriu um valor simbólico. Os conspiradores da Revolta Paulista de 1924 haviam inicialmente escolhido diversas datas anteriores, desde 28 de março, mas mudaram repetidamente devido a imprevistos. Sob crescente pressão das autoridades, no final de junho, optaram pelo aniversário da Revolta de 1922 como a data de início. Na deposição de Washington Luiz em 1930, ele foi detido no Forte de Copacabana. Os generais responsáveis não esclareceram em suas memórias se o simbolismo e a ironia foram intencionais. No golpe de Estado de 1964, o QG de artilharia de Costa, próximo ao forte, foi ocupado por um grupo de 21 oficiais. A imprensa erroneamente noticiou a tomada do forte, que já havia aderido por conta própria antes do evento e não participou do ataque. A revista O Cruzeiro chamou os atacantes de 40 do forte. Em 1927, enquanto a coluna Prestes ainda estava ativa, o deputado Maurício de Lacerda propôs um monumento em bronze aos 18 do forte, mas a proposta foi rejeitada pela Câmara. Naquela época, as autoridades do exército consideravam Siqueira Campos um criminoso. Ele faleceu em 1930. O outro tenente sobrevivente da praia de Copacabana, Eduardo Gomes, teve uma carreira longa e destacada, tornando-se candidato à presidência em 1945. Naquela época, sua participação em 1922 era vista como um ponto de prestígio. Os 18 receberam várias homenagens. Em 1931, a Rua Barroso teve seu nome alterado para homenagear Siqueira Campos. Em 1968, Newton Prado foi sepultado em um jazigo monumental em sua cidade natal, Leme, após receber homenagens. A revolta foi encenada em 1976, e o exército atualmente celebra a memória tanto dos revolucionários quanto dos legalistas, como Setembrino de Carvalho e Tertuliano Potiguara. O Forte de Copacabana já não é mais utilizado na defesa, mas faz parte do Museu Histórico do Exército, favorecendo a preservação da memória do evento. Em Palmas, Tocantins, um monumento com esculturas dos 18 foi inaugurado em 2001. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!